Olá, vamos continuar aqui na segunda parte, uma paradinha. No princípio, ali no início do primeiro vídeo, e eu não sei se o pessoal talvez entendeu ou vai entender errado, onde eu cito 60 anos atrás o fato que ocorreu comigo com os nossos irmãos, né? Que eu tive a presença deles junto comigo, a convivência. E eles me passaram muita informação, muito conhecimento que eu tenho dentro de mim. E eu vim realmente deparar com a cultura racional, qual vim conhecer com 19 anos. Então, dá a entender 70 anos, não é? 60 anos atrás. E, a princípio, estava comentando do conhecer as páginas brilhantes do Universo em Desencanto, cultura racional. E na medida que o que nos apega muito nesse conhecimento, o que nos faz empolgar, emocionar e insistir e persistir nessa leitura, nesses estudos, é devido aos fatos que ocorrem com a gente, as provas, comprovações, as visualizações que a gente tem, né? Quando eu falei páginas brilhantes, na medida que você está lendo os livros, nas páginas, por que fala páginas brilhantes? Porque às vezes a página brilha mesmo, tem muitas pigmentações. Às vezes você está lendo o livro ali, tem as pigmentações de luzinhas, aqueles flashes, pinguinhos, gotinhas de luzes que aparecem no livro, e aquilo lhe desperta, né? Lhe chama atenção, são as energias que você faz a ligação. Então isso é fato, é real, é comprovado. Cada uma das pessoas que entrarem e ter contato com o conhecimento vai ver que é um livro muito forte e poderoso. É um livro que nos dá toda a conduta de um novo ser. Então, o livro, ele dá aquelas pigmentações de luzes brilhando, né, no livro. Às vezes você está lendo ali e leva uma flechinha de luz. Isso é legal, é emocionante. Isso nos dá a empolgação de continuar sempre estar adentrando. Essas são as provas e muitas outras coisas que acontece com você no dia a dia, né? Nós somos... Quando você entra em contato com o conhecimento, você já está sendo acompanhado pelos irmãos do alto, né? Os donos do livro, os responsáveis pelo conhecimento, que é um conhecimento de redenção da humanidade. Então, o livro, como eu falei, ele conversa com a gente. Ele nos explica, nos orienta, que nem eu disse, ele nos educa, nos ensina a sermos racionais e deixar a parte animal. E desenvolver o nosso elo de ligação, o nosso elo de inteligência suprema, o nosso elo divino. Esse livro, toda a educação que ele te dá, toda a informação, além de ele te dar toda a moldar você de uma forma de viver melhor, equilibradamente, né? Ele te ensina qual é o modo correto de se você viver. Ele te dá todas as falhas que o ser humano tem, né? Natureza. E ele também nos explica sobre a origem, né? É um livro que nos desvenda a origem de tudo e de todos, quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Ele nos detalha a origem do sol, nos detalha a origem da lua, das estrelas, da água, da terra, do animal e do vegetal. Toda a hierarquia celestial, todo o universo. Então, ele desvenda todos os mistérios, as perguntas que a gente sempre fez, que nunca houve quem respondesse, né? As razões dos sofrimentos, as razões dos desequilíbrios do próprio ser humano, da própria natureza no geral, olha só.
Veja, a natureza, o quanto ela está desequilibrada, as guerras, terremotos, furacões, enchentes. Por que morremos? A morte. Morremos porque estamos fora do nosso estado natural. Porque se estivéssemos no nosso estado natural, que é um estado de luz e de energia, não há morte. Né? A energia, a luz, ela é eterna. Esse é o nosso corpo verdadeiro. Esse corpo de matéria é um corpo de passagem, é um corpo transitório, porque não houve alternativa a partir do momento que descemos de cima, que foi o nosso livre-arbítrio, né? Que fez nos descer aqui embaixo. Então, esse corpo é um corpo de matéria, o corpo de luz é eterno. Aqui, na matéria, morremos porque estamos fora do nosso natural. É como se pegar um peixe, tirar o peixe d'água e botar fora d'água. Ele morre. Tira um urso polar do Polo Norte, lá das geleiras, põe num clima quente, ele morre, ele aguenta, está fora do natural dele. Né? Está fora do natural. Tudo que sai fora do seu natural, ele não tem sobrevivência. O ser humano aqui na Terra, ele está fora do natural dele. Se ele estivesse no natural dele, ele não precisaria ter todo essa aflição de correr atrás da sua sobrevivência. Você percebe que o ser humano tem que correr atrás da sua sobrevivência, porque se você não corre atrás da sua sobrevivência, você morre. Tem que se alimentar, tem que tomar o café, tem que jantar, tem que cuidar da saúde, né? Porque estamos fora do nosso natural. O nosso natural é luz, energia, somos o semelhante, somos a semelhança divina de Deus. O ser superior, ao qual chamamos de Deus, porque ninguém nunca perguntou o nome real de Deus, né? Mas esse ser superior, ele é luz. Os nossos irmãos, olha, é a forma deles se identificar para que a gente crie uma harmonia, né? São seres de luz em forma humana, para que a gente se harmoniza com eles. Eles são os seres celestiais do alto, muito além daqui. Existem outros seres extraterrenos que chamamos, que são os homens verdinhos, discos voadores que se materializam também discos voadores. Esses também, eles têm forma de discos voadores também, eles têm essa transição. E os de baixo copiou, para confundir a cabeça. Os de baixo aqui, a gente chama aqui abaixo do Sol, existem infinidades de moradas, né? Moradas aqui de baixo. São moradas que são seres do bem, seres do mal, seres que nos educa, nos ajuda, nos dá conhecimento, nos instrui, nos elevam à iluminação, nos desprende daqui dos tesouros da terra. Eles desprendem, porque esse é o foco da iluminação. É desprender-se dos tesouros da terra, criar-se tesouros nos céus. Então tem os seres aqui que nos ajudam. Tem os seres que não, que eles querem desenvolver o artifício muito mais para nós. Ele vai amparar a vida nossa aqui embaixo, vai dar tudo de bom e do melhor, né? Tesouros e grandes farturas e fortunas, mas às vezes é ilusório, porque os tesouros terrenos são ilusórios. Quando se apega aqui nos tesouros terrenos, é um caminho de regresso, não é um caminho de progresso. Nós não temos que ter convivência com essa parte animal. Como eu falei no início dos vídeos todos, eu explico. Temos a parte animal e a parte racional. Nós temos que caminhar para o lado racional, que é o lado razão, o lado divino, o lado do equilíbrio, o lado do raciocínio, que é o elo de ligação com a nossa origem, com a nossa energia, com a nossa luz, com o nosso divino, com o nosso racional, com o nosso superior. Né? Então, o conhecimento
de cultura racional, ele nos ensina tudo isso, nos dá todo este leque, toda essa informação, né? Aprende tudo, né? O porquê que a natureza está em desequilíbrio, por que o ser humano vive dentro desse constante medo. Olha para dentro de cada um. Todas as pessoas vivem inseguras, ansioso, medroso. Todo mundo vive dentro de um constante medo, né? Procurando uma salvação, porque sabe que está errado. Senão, não procuraria, não haveria razão. Todos estão fazendo um caminho de busca e de equilíbrio. Isso faz parte. Temos aqui dentro da gente o instinto de pureza. Nós éramos seres de energia, luz, puro, limpos e perfeitos. Decaímos aqui por conta e risco nosso mesmo, livre-arbítrio nosso. Sofremos porque abusamos. Abusamos das nossas vontades, dos nossos desejos, dos nossos abusos, orgulhos e livre-arbítrio. E o livro nos ensina tudo isso. O livro nos ensina a origem, formação e criação e a gênese de toda a criação, desde o princípio da civilização, quando nós éramos ainda primitivos selvagens. Lá no início, né? Chegamos evoluindo, amadurecendo. Aí veio os conhecimentos sagrados, as escrituras sagradas, veio disciplinando, doutrinando, surgindo as religiões, disciplinando, educando. Hoje estamos mais adestrados, doutrinados, disciplinados ao ponto de entender. E muitos já se desligou e estão num nível mais acima, quer se ligar a uma coisa mais acima. E a cultura racional, ela quer nos ensinar uma nova cultura. No futuro todo mundo vai falar cultura racional, porque é a maior prioridade de todos nós, saber quem somos, de onde viemos e para onde vamos, a nossa origem. Então, em todas as escolas e instituições no futuro, vai se falar só em cultura racional. É moda. Está quase aí o mundo todo ciente da cultura racional, o Brasil todo. Né? É o livro do momento. Tempo ao tempo, naturalmente, sem pressa. A natureza não tem pressa. É um conhecimento que eu até comentei que é a continuação das religiões, é o complemento de todos os conhecimentos terrenos, mas veja bem, esse conhecimento, ele não se trata de uma religião filosófica, teórica ou científica extraída da mente humana daqui da Terra. Ele é um conhecimento de ligação, sim. É uma ligação com o nosso retorno ao estado natural de pureza. Mas dentro da sua própria casa, sem ter que ir ao lugar nenhum. Ninguém precisa ir a lugar nenhum, porque você, a partir do momento que entra em contato com este conhecimento, dentro da sua casa ou onde você estiver, você estará se ligando à sua energia de origem, com os seres superiores de onde você saiu. Ninguém melhor do que eles lá em cima, nossos irmãos, nosso racional superior lá em cima, para nos direcionar ao nosso retorno, que já foi preparado desde o princípio da civilização. Como eu falei, o nosso retorno estava aqui, muitos já retornaram. O mapa de retorno está na nossa mão. Muitos antigamente, do princípio da civilização, existia um alfabeto que chamava-se alfabeto astrológico. Todos eram guiados, né, pela leitura da sua mão. O próprio Jesus teve a família dos essênios, que eles faziam a leitura das mãos. Os essênios eram povos iluminados, eles tinham essa índole de conhecimento astrológico da origem. Muitos tiveram retorno. Então, a humanidade, como eu disse, não era para existir mais, já era para ter retornado. Mas
A desobediência sempre existe, sempre desobedecemos, né? Desobedecemos na saída lá de cima, fomos advertidos, não éramos para ter saídos. Desobedecemos na era do alfabeto astrológico, onde desenvolvemos o artifício. Então, e agora? Não podemos desobedecer. Veio aí de novo o alfabeto racional, que é o alfabeto para retornar. E a cultura racional, ela nos esclarece tudo isso. Ela vem cultivar a nossa mente, limpar, desimpregnar toda a sujeira que existe do artifício aqui embaixo, dessa poluição que nos incomoda, que nos faz sofrer, né? Isso então faz uma limpeza mesmo na mente. Não é lavagem cerebral, é uma limpeza. Desimpregna toda essa podridão que está aqui embaixo, essas crises, esses conflitos, esses caos, essas doenças. A gente está caminhando para esse equilíbrio, sim. Estamos caminhando. A Terra já está voltando, né? Me questionaram no meu YouTube sobre a inversão dos polos. A Terra já está voltando. A Terra, o nosso universo é uma espiral, é uma espiral. O nosso universo é uma espiral. Veio descendo, descendo, estamos aqui embaixo. Agora já estamos subindo e atravessando os cinturões das dimensões. E nessa inversão, a Terra ela vem se ajustando também, vem invertendo, vem. Por que chama o universo em desencanto? Unir o verso do seu canto, que estava invertido. Então a Terra ela está sendo invertida. Muitos falam de inversão de valores, né? Mudança de eixo da Terra. Sim, está havendo um novo alinhamento para uma nova, falo nova era, né? Uma nova forma de viver, dentro de um equilíbrio ligado à nossa origem. E todos na Terra vão saber de onde veio, para onde veio, com provas e comprovações. O próprio livro, na medida que estiver lendo, já vai lhe dar essas provas. Quando você estiver lendo os livros, o livro, as páginas do livro vai brilhar, vai dar as luzinhas que você vai ver, são luzinhas do seu estado natural, de onde você vê a sua energia de ligação com nossas raízes lá do alto. Isso vai lhe ajudar, vai te dar todo o equilíbrio para que você possa viver bem aqui na Terra. Não que a cultura racional, ela vai... o pessoal fala, você pegar no conhecimento para ter o equilíbrio físico, moral e financeiro. Sim, ela vai dar todo o equilíbrio físico, moral e financeiro para você ter um estado de viver melhor aqui, dentro de um equilíbrio, sem mais e nem menos o suficiente para você viver bem. Né? Eles falam, podia ser... Não, viu? Tem os que estão predestinados a ter muitos ou ter poucos, mas acho que a prioridade de cada um é a paz, consciência e equilíbrio, e de viver uma vida saudável, sem doenças, sem crises, sem conflitos. Né? Isso é melhor. Tem como você viver uma vida assim, dentro desse equilíbrio mental, né? O equilíbrio físico, muito melhor. Não adianta ter muito e não viver feliz e não ter a paz que todos almejam. Eu aprendi muito, né? O livro nos ensina muito. Ele foca muito no comportamento humano, como as próprias religiões. As religiões, elas tinham que pregar, amoldar o ser humano a mudar a conduta. Elas moldam, mas as pessoas às vezes são cômodas, não mudam. Os conhecimentos são todos que vêm preparando, né? Então tudo que existiu, tudo que existe é necessário, faz parte, é importante, como eu sempre falo. E você vai clarear mais a sua mente quando você conhecer tudo isso. Por que existiu e existe tudo isso?
saber de onde veio, para onde vai, a origem, formação e criação, a gênese de tudo. Você talvez estranhe um pouco o conhecimento Universo Sem Encanto no comecinho, quando você pegar o primeiro volume, muitas pessoas já pegou, mas tem tanta repetição. Mas as repetições são necessárias. Quando a gente aprendeu A, E, I, o alfabeto primário, a professora precisou repetir um monte de vezes para a gente entrar e desenvolver o nosso pensamento. Tivemos o período, né, desenvolvimento do pensamento, que a natureza precisou, né? Houve uma intervenção divina, precisou formar a anatomia desse corpo. Esse corpo foi feito e formado por uma intervenção divina, onde houve desenvolvimento da imaginação. Trabalhando dentro da imaginação, houve o desenvolvimento do pensamento, e depois que o homem chegou num auge de desenvolver o seu pensamento, ele desviou do caminho natural, que ele vivia junto com a natureza, em harmonia com a natureza. O ser humano chegou a durar 1000 anos. Nós tivemos período dos gigantes aqui. Tivemos período dos gigantes. O ser humano chegou a viver há quase 1000 anos. Sabe o que é isso? Vai aprender. Conhecimento explica tudo. Então, e na medida que você vai lendo, você vai aprender tudo isso. Agora, desviamos, entramos nesse artifício, 100 anos para cá entramos na era industrial, afundou mais ainda o regresso, progresso que vai a regresso. Hoje o ser humano anda todos conflitos, todos em conflitos, todos à procura de uma saúde melhor, porque está todo mundo doente. Só nos alimentamos de produtos envenenados, agrotóxicos. Tudo que comemos está tudo envenenado, agrotóxico. Não é o natural que vivíamos no passado, né? Temos que sair disso. A natureza está fazendo um trabalho de evolução para que a gente saia desse caminho, porque senão, não dá conta. Então, a proposta nossa da cultura racional é fazer com que a humanidade conheça isso, é a redenção universal. O Brasil tem pressa. O Brasil é um país predestinado para que toda a humanidade conheça a sua origem, que aqui é o celeiro. Então, a terra já está subindo, descemos, né? E agora estamos retornando. E o eixo vem alinhando, porque foi invertido no princípio. Agora está alinhando. Botar no eixo correto, alinhando para subir. É como o ser humano. No princípio ele gatinhava, andava quase que nem animal. Aí foi desenvolvendo a sua vitalidade, se tornou hoje erecto. Hoje o seu ponto de ligação com o divino está reto para cima. Está ligado no alto, está ligado no cosmos. Hoje nós estamos vivendo a fase espacial. Tudo gira em torno da fase espacial. Então é uma era que todos os mundos estão interligados, as moradas aí em cima estão interligadas. Tá? Temos que estar nos preparados pelas transformações e as transições que estamos atravessando. Por isso que é de grande importância conhecer cultura racional do terceiro milênio, que nos ensina a desenvolver o nosso raciocínio, que é o elo de ligação com a divina origem, que é a nossa divindade suprema, quer dizer, o elo de ligação com o nosso raciocínio supremo é o elo de ligação com Deus, que é a nossa centelha divina, é nossas gotinhas de luz, Então, desenvolvendo esse raciocínio, você deixa de pensar, porque pensamento faz parte do animal. Ninguém quer viver dentro de um conflito animal. Mais de que 90% o ser humano tem mais de 90% de comportamento animal. E esquece que ele tem um lado racional dele, que ele tem que aflorar isso, tem que desenvolver o lado racional dele. Esse lado racional dele, que é o lado concreto, é o lado certo, é o lado foco concreto, é o lado
É o lado que ele tem mais equilíbrio, mais foco, mais decisão. É o lado razão, razão, raciocínio. Então você decide rápido. O pensamento não, ele é variante. O pensamento uma hora quer, uma hora não quer, uma hora faz, uma hora não faz. O pensamento, ele é inimigo nosso. Ele nos trai. Às vezes você está pensando, está na dúvida, não sabe se vai, não sabe se fica, não sabe se gosta, não sabe se não gosta, não sabe se viaja, não sabe se viaja, porque o pensamento não te dá dica nenhuma, não te dá orientação. O pensamento ele é deletério, ele é variante, ele está sempre variando. Então, ele é inimigo, por quê? Porque ele não nos orienta, ele te coloca você na dúvida, no conflito. Será que o meu emprego é esse? Será que é a minha escola? Será que é... O que eu faço? O que eu não faço? Né? Mudo, não mudo? Isso tudo faz parte da parte animal variante. É o pensamento. Bom, vamos... Raciocina, questiona. Vamos usar o lado raciocínio, o lado razão. É o lado equilíbrio, é o lado racional nosso. Somos animal racional. Temos que usar mais o lado racional. E a cultura racional está aí para isso, para fazer esse tratamento na gente. Tratamento fértil, de perfil equilibrado, consciente. Ninguém é bitolado na cultura racional. Ninguém tem essa bitolação, salvo as exceções. A gente sabe que todas as instituições têm os desequilibrados e os não desequilibrados. Mas a maior parte dos estudantes de cultura racional tem a nobreza e o equilíbrio, consciente daquilo que está fazendo. Né? Temos que ter bom comportamento, boas atitudes. E nós temos que ser assim, porque o Brasil no futuro vai ser assim. O Brasil vai ser um país de exemplo. Posso lhe afirmar que vai ser o país de primeiro mundo. Talvez você não acredita, mas o Brasil, ele é o celeiro, ele é o país que vai se reerguer perante todas as nações e vai cuidar de todas as nações. Porque aqui ele vai governar todo mundo. Aqui nós temos, vai ter a base, né? Então, é muito importante que a gente conheça a cultura racional, e quem conhecer a cultura racional vai ter um grande privilégio de adiantar a sua evolução, sua iluminação. Não se frustra, né? Aqueles que querem continuar na religião, tem que continuar, é importante, porque é o caminho, tem que caminhar pela religião, espiritualidade, e chega numa intelectualidade. A cultura racional, ela nos propõe intelectualidade, elas não falam em espiritualização. Isso já passou. A fase da espiritualização passou, está passando, né? Mas tem muitos que ainda estão no caminho. Precisa, faz parte, todos nós passamos por isso. Faz parte, é importante. Cada um fazendo o seu melhor. E a gente está aí para unir. Cultura racional, um conhecimento de paz, de amor e de fraternidade e de união. Ela não quer tirar ninguém de lugar nenhum, né? Eu sempre falo, as pessoas que querem conhecer a cultura racional podem conhecer a cultura racional mesmo frequentando a sua entidade religiosa, a sua instituição, né? O seu campo de estudo. Não existe regras, porque a cultura racional ela não é religião mesmo, ela não tem ritual, não tem sede, não tem. Existe... todos os estudantes e frequentadores da cultura racional foram pessoas que migrou de outras instituições, religiões, migraram. Então, às vezes, tem pessoas que até trazem seus costumes para o meio racional, mas é costume de cada um. Tem os seus costumes de cada um. Então, ela tem o foco dela, que é ensinar a todo mundo a ter um bom comportamento e saber a sua origem, que é o que mais o ser humano vai conhecer no futuro. No futuro, o que mais vai se falar
é sobre a nossa origem, quem somos, de onde viemos e para onde vamos, que é a prioridade máxima de grande importância de toda a humanidade. Todos almejam, todos querem saber, com provas e comprovações, quem somos, de onde viemos e para onde vamos, e o que estamos fazendo aqui, o porquê sofremos, o porquê morremos, o porquê desses desequilíbrios, o porquê desses conflitos, dessas divisões de países divididos, continentes divididos, as cores, o porquê das cores, tudo isso é explicado. Por que existe o branco, o amarelo, o vermelho, o preto? Por que existe tudo isso? Essa deformação que ocorreu tudo aqui embaixo, tudo está explicado. É um longo histórico, mas está explicado nas obras Universo em Desencanto, nas páginas brilhantes dos livros Universo em Desencanto, da cultura racional do terceiro milênio. Tem grandes líderes religiosos mesmo, que já estão cientes disso. Existem muitos líderes religiosos que já estão lendo esse livro, mas ainda não falou para os seus fiéis e seus seguidores, porque eles estão estudando, mas já estão falando da cultura racional nas suas pregações, nos seus cultos e nas suas palestras. Muitos já falam de cultura racional. Do que está no livro, tem muitos pregadores e muitos palestrantes de autoajuda que já estão falando de cultura racional. É como eu falei em um dos vídeos, todo mundo fala em raciocínio, mas não se assimilou o que é raciocínio, né? Raciocínio é uma inteligência superior. Existe a inteligência do artifício e a inteligência do alto. É bem diferente. A inteligência do artifício é uma inteligência que você aprende tudo relacionado à matéria aqui da Terra. Isso é inteligência artificial, que é onde você acumula os tesouros da Terra. Note-se bem. A inteligência do artifício da Terra, você vai desenvolver uma grande inteligência para você acumular grandes tesouros da Terra. A inteligência superior é uma inteligência que vai lhe dar a evolução, o equilíbrio, o retorno e a iluminação. E a abertura do seu terceiro olho, o olho de Shivas, o olho de Horus. A terceira visão que muitas grandes religiões antigas do Egito, da Grécia Antiga, falavam muito dessa glândula pineal, a ligação com a divindade, com o raciocínio supremo. Então, esse é o foco nosso da cultura racional, é nos ter isso, ter a disciplina da intelectualidade. Nós falamos muito em intelectualidade, inteligência superior, porque Deus é um ser de inteligência superior e temos que se ligar a Ele. E essa inteligência superior é uma inteligência totalmente diferente do plano terreno. Ela nos eleva para cima, ela nos desprende daqui de baixo, dos tesouros daqui de baixo. Convivemos aqui embaixo, sabemos conviver com tudo que tem aqui, não desfazemos, porque é necessário. Temos que ter postura